Quem seríamos nós se o Cristo não tivesse vindo à Terra? Para termos uma paisagem disso que estamos colocando nesta reflexão, com esta pergunta, se o Cristo não tivesse vindo à Terra, um encontro como este não seria possível. Não tínhamos acesso ao nosso eu individual, capaz de olhar a nossa própria história e repensá-la, e fazer escolhas a partir de uma reflexão íntima. Era tão urgente Cristo vir à Terra para que o projeto humano pudesse caminhar, ou seja, até antes do Cristo entrar na vida humana, nós tínhamos preparado os invólucros, os corpos nos quais habitaríamos, mas não tínhamos ainda chegado a eles. Semelhante a uma criança quando está no ventre da sua mãe. O eu já está por perto, mas ainda não encarnou. Assim éramos nós antes do Cristo. O nosso invólucro físico, etérico, anímico ou astral, aonde se processa o pensar, o sentir e o querer, estavam em processo de construção e aperfeiçoamento para poder acolher que nem um cálice o nosso primeiro corpo individual, a nossa primeira expressão da nossa própria individualidade única, trazida pelo Cristo. Todas as experiências vividas por Ele, se pararmos para meditar sobre elas, contextualizando-as, identificando qual é o propósito daquela fala e para quem, teremos aí referências muito claras para o nosso pleno processo de encarnação nos nossos invólucros. Este foi o papel de Jesus de Nazaré. Poder receber a consciência crística nos seus corpos de revestimento e permitir a essa consciência, conectada com os invólucros humanos, dentro da carne, poder deixar para nós sinalizadores claros dos passos a serem dados por aqueles que já estão despertos e em liberdade, em absoluta liberdade, porque só se caminha nessa direção em liberdade. Escolher esta jornada de trazer o seu próprio eu individual, o seu próprio espírito para habitar na carne, assim como aconteceu em Jesus de Nazaré. A diferença entre nós e ele ainda é de graus, porque Jesus de Nazaré também não era uma pessoa qualquer, no sentido positivo disso. Ele era alguém que já caminhava numa jornada de crescimento, já tinha passado em outras vidas por várias iniciações, para que suas células pudessem suportar a expansão da consciência crística, sem um processo de adoecimento físico, energético, o mesmo
psíquico. E eis que 2000 anos depois, estamos nós diante da mesma questão. Quem sou? Sou meus invólucros, que são um conjunto de memórias e condicionamentos de quando caminhei pela terra sem ainda estar portando o meu eu divino. As memórias que carregamos nos nossos corpos de revestimento, todos eles, físico, etérico, astral ou anímico, com a subdivisão das 3 camadas, pensar, sentir, querer, e aqui vale lembrar que cada uma dessas 3 camadas se subdivide em 7 níveis de desenvolvimento da alma, e ainda o corpo da consciência, nosso 4º corpo, ou a nossa organização para receber o nosso eu. Que é essa ponte entre os invólucros e o nosso eu divino, mas também ainda muito permeada pelas memórias de quando aqui estivemos sem conexão. Estamos todos nesta ponte. Este é o momento da Terra, a possibilidade de se reconhecer por aquele que habita os corpos e não pelos corpos que o recebem, fazendo uma comparação um tanto grosseira, mas muito clara. O colchão e a cama onde dormimos são lugares de apoio para podermos descansar. Se alguém diz, eu sou o meu colchão, olharemos para esta pessoa com a consciência de que ela está com alguma fragmentação na sua individualidade. Mas dizemos, sem parar para refletir mais profundamente, na maioria das vezes pela força do hábito, eu sou o meu corpo e ajo em relação a ele como se ele fosse a minha identidade. E sofro pelas suas perdas, pelo seu envelhecimento, e, inclusive, sofro mais ainda quando preciso deixar esse invólucro ou quando alguém do meu círculo de afetos precisa deixar o invólucro. A diferença entre eu não sou o meu corpo e eu não sou este quarto, esta cama, este colchão ao qual me afeiçoei tanto é de graus. Ou as minhas roupas que me vestem. Precisamos olhar com distância, reconhecer esse estado de identificação desequilibrada que ainda habita em todos nós e poder proceder um processo de tomar distância, desidentificar-se. Para quê? Para poder usar esta faculdade da identificação para me identificar com o meu corpo de luz, com o meu eu divino, que está na espera deste espaço para habitar entre nós. E essa escolha é absolutamente individual e do território da liberdade. Ninguém, nem que tente, tem a capacidade de forçar alguém a promover na sua interioridade essa desidentificação dos invólucros, gerando espaço interno para uma identificação com os corpos superiores, no sentido de não serem corpos temporários, já fazerem parte da nossa eternidade. Peço a todos que venham, que estão a ouvir, ou venham ouvir essas reflexões, que coloque na sua frente, primeiro, a imagem do seu invólucro físico. Numa primeira, vamos dizer fila, entre aspas. E atrás da imagem do seu corpo temporário agora, imagine, porque a gente ainda não recorda,
o número de corpos onde você já habitou, numa quantidade que para você, com as suas crenças e reflexões, seja razoável perceber que aconteceu. Existem tradições que dizem que por questão da roda de Sansara, de irmos e voltarmos por não terminarmos o propósito daquela vez, já tivemos em torno de 800 a 900 corpos. Mas nem vamos colocá-los todos. Vamos imaginar que já habitamos em todas as raças, culturas, papéis. Já habitamos em corpos de todas as cores e estruturas, vivendo roteiros completamente diferenciados que vão desde mendigo a rei, de incrédulo a devoto, de um homem completamente identificado com a força física, até uma mulher totalmente identificada com a força sutil. Já passamos por todas as experiências, já tivemos muitos corpos, como se fosse um guarda-roupa. E se pudermos imaginar isso, estaremos menos grudados neste invólucro que ora habitamos. E isso não significa abandoná-lo, maltratá-lo, pelo contrário. Se eu estou desidentificada e o reconheço como um empréstimo da providência divina, vive em mim, começa a viver no meu íntimo a vontade de cuidar dessa roupa que me emprestaram para passar o frio ou o calor, de uma forma tão cuidadosa para devolvê-la em excelentes condições de uso. Podemos fazer isso com todos os nossos invólucros e eu vou convidá-los a fazer. Peço que imaginem na sua frente o seu corpo vital, esse aonde circulam os meridianos, as seivas, conforme a vida, o corpo vital. Nas vidas onde tivemos saúde, alegria, exuberância, tivemos corpos vitais, frondosos, fortes que nem árvores. Mas nas vidas aonde maldizemos a vida, entramos em depressão, em revolta, os nossos corpos se tornaram minguados, famintos de energia. Já passamos por todas as experiências também nesse segundo corpo. E o nosso terceiro corpo, nosso corpo anímico astral, que se subdivide em 3, aí então tivemos naipes de todas as cores. Já tivemos dentro de nós pensamentos filosóficos altíssimos, mas também já vivemos vidas obtusas, repetitivas, reativas. E ainda temos até hoje uma influência desses espectros nos dramas e nas dores que carregamos no nosso pensar. Por vezes falta de claridade, por vezes falta de confiança, por vezes muita claridade, muito fluxo. A depender de onde estamos sintonizados, as experiências que vivemos se tornam quase como se fossem um pequeno pendrive que entra com o seu programa no nosso computador, no hardware da nossa alma. A mesma coisa em relação à vida de sentimentos. Já vivemos todo tipo de sentimentos. Suaves, brandos, puros, amorosos, delicados e grosseiros, violentos. Fechados, isolados. Já passamos por todas as experiências. As almas que estão aqui neste momento, onde se processa na Terra um caminho de oportunidades para escolhas, para passos mais largos, todos que estão aqui com esta oportunidade, todos já tiveram todas as experiências que esse planeta pode oferecer. Agora é a hora de sua escolha. Com que me manterei identificado? Que roupas vestirei para ir para o banquete?
de encerramento deste ciclo. Vestirei as roupas da minha parte materialista, revoltada, agressiva, chorosa, ou vestirei a roupa da minha alegria, da minha entrega, do meu pensar puro em comunhão? Essa escolha de cada um. Continuando a nossa imagem, também já vivemos todas as experiências possíveis de serem vividas no nosso corpo volitivo, no nosso agir. Já fomos pessoas super concentradas, respeitosas ao outro, comprometidas, responsáveis, mas também já vivemos a polaridade na mesma intensidade. Já fomos irresponsáveis, desrespeitosos e tudo o que está no meio. A hora agora é de escolhas. Depois de ter construído, é como se fosse no teatro municipal da sua alma, os camarins estão cheios de figurações. Você é o responsável por montar os figurinos dos personagens e montar, inclusive, qual a ópera ou qual a peça você quer estrear. E conforme for a sua peça, se for de misericórdia, de entrega, de amorosidade, os seus figurinos serão uns, como serão totalmente diferentes se a minha peça for sobre os vícios, a loucura, a separação de si mesmo. As minhas roupagens serão outras. Então peço que cada um que queira olhe para todas essas filas atrás de cada um desses personagens como se fossem grandes guarda-roupas de experiências, grandes empórios de possibilidades humanas. Eles estão ali. A experiência já foi feita. Falta agora a sua experiência com o corpo trazido pelo Cristo, o seu eu, de escolher como você vai integrar todo esse aprendizado. Isso não significa jogar fora as experiências que foram, entre aspas, pesadas, difíceis, esquisitas, porque elas podem nos dar aprendizados absolutamente fundamentais. Isso significa o que quero extrair de aprendizado de todas essas experiências e que com que roupas então deste aprendizado me vestirei para este grande banquete de encerramento de um ciclo que está acontecendo aos nossos olhos. Quem eu quero que sejam os personagens que habitam o meu sentir, o meu querer, o meu pensar? Pensarei como um sábio ou como um obtuso? Viverei como alguém que choraminga e murmura e reclama ou como alguém que agradece? Usarei a minha vontade como um general ou usarei como alguém que tem na sua entrega plena e confiante à vida a certeza de que a vida florescerá com a mesma intensidade e beleza? Essa escolha é de cada um de nós. E o Criador não vai nos pressionar a fazer escolha alguma, porque é nessa escolha que nos tornamos co-trabalhadores, co-criadores com a energia divina. A alegria do Criador é, portanto, assistir às nossas escolhas, selecionando o que temos de mais belo, seja no aprendizado da dor, ou seja no aprendizado com a beleza, com a harmonia, para construirmos a nossa roupa nupcial, que envolve todos os corpos. Então, almas queridas que ouvem essas reflexões, levem essa imagem para o resto dessa vida inteira, pelo menos uma vez no ano, perto do seu aniversário, ou da passagem de um ano para o outro. Olhe de novo esta fila e olhe o que você está fazendo com tudo que está ali disponível para você. Esta é a primeira caridade. Sem esta, não faremos nenhuma caridade.
mesmo que externamente possamos ter atos que parecem caridade. Se eu não for capaz de acolher com amor a minha experiência de dissolução, de mágoa, de ódio, se eu não for capaz de olhar o que está atrás daquilo e cuidar da ferida que deu origem a toda essa quantidade de comportamentos hostis para comigo mesmo, o meu ser divino, e com o outro em consequência, eu não provarei esta caridade, aonde o amor se torna moeda de troca, onde o amor se torna mais forte que a morte. Não é por acaso que, à medida em que as almas avançam na sua evolução, são chamadas a passar pelas experiências mais difíceis que têm agregadas na sua história. Esta engenharia é de uma beleza tão divina que às vezes até com os olhos da terra não compreendemos. E muitos chegam a pensar, mas se Cristo era tudo isso, por que foi a cruz? Porque só ali, naquela unidade com a consciência crística, alguém é capaz de abraçar sem enlouquecer ou sem virar um bicho, uma pedra, uma arma, todo o desamor, no caso do Cristo, vivido pela humanidade naquela época. Nós não temos ainda grandeza para alquimizarmos o desamor da humanidade, mas já podemos, sim, alquimizar o desamor que carregamos das nossas experiências de não saber o que fazer. E por isso não precisa haver culpa alguma, dor alguma, medo algum. Essa é a diferença do amor de Deus, do amor dos homens. Foi o Criador que criou esse projeto evolutivo, que teríamos livre-arbítrio antes de termos ainda consciência. Faz parte do projeto errar, entre aspas, pré-acertar, fazer escolhas equivocadas. E isso não altera em nada o amor de Deus por nós. A única coisa que precisamos fazer é, quando crescermos em consciência e pudermos olhar aquela escolha que me deu tanto prazer, feriu tanto o outro, ou a terra, ou o corpo que eu recebi para usar, nas coisas simples, a comida que eu como, aquilo que eu bebo, a forma como eu trabalho. Eu posso fazer escolhas que ferem os invólucros que eu recebi para viver aqui. Para não falar nas substâncias tóxicas que agregamos ao nosso corpo de diferentes formas. Remédios, drogas, comidas processadas, ar tóxico, imagens tóxicas. Então, já podemos escolher. Já temos uma espécie de uma constelação de planetas dentro de nós, os nossos órgãos, cada um representando uma energia, uma parte do sistema solar em volta do nosso coração. Então já nos é confiado ao nosso eu, trazido pelo Cristo, um germe de um sistema planetário que vive ancorado nos nossos órgãos. E já podemos, se quisermos, cuidar desse jardim sideral que vive em nós, com amor e não com inconsciência. Mas também podemos fazer isso quando for possível. Todos um dia, inexoravelmente, caminharão para o amor. Esta é a promessa. Então, se eu serei o primeiro da fila ou o último, para o Criador, nenhum problema. Certamente que o último levará mais experiências do que o que foi correndo primeiro. Queridas almas, cada vez que alguma decisão muito importante estiver diante dos nossos olhos, recoloquemos essa fila na nossa frente e
se permita a liberdade de se perguntar: com que memória do meu corpo físico, do memória do meu corpo etérico, com que memória do meu pensar, do meu sentir e do meu querer e da minha consciência eu estou reunido agora para dar essa resposta. Esse gesto é nosso. Às vezes eu estou juntando memórias de épocas primitivas com desejos tecnológicos de última geração e crio uma mistura que favorece tanto o egoísmo, modernidades externas com consciências retardatárias, antigas, que precisam ser olhadas com amor e misericórdia por nós. Não podemos responder aos apetites das nossas consciências primitivas sem olhar para onde elas nos levam. E não tem nada de errado com elas. Na época em que elas viveram e construíram essas memórias que ainda vivem em nós, principalmente aquelas que foram traumáticas e doloridas, era assim que se vivia. Nada errado, nenhuma crítica. E elas vêm esperançosas de que cada um de nós, agora que já conhecemos o Cristo, possamos trazer para elas cura e libertação. Qual a dor que essas partes não sentem quando, em vez de trazermos isso para ela, obedecemos à sua dor e maltratamos a vida em nós e fora de nós. Então precisamos, a cada decisão importante, olhar com que buquê estamos tomando aquela decisão, entendendo aqui por buquê como se fosse um ramalhete de flores, com flores lá da pré-história, agrestes, misturada com flores de estufa. Umas matarão outras. Precisamos olhar com que partes de mim estou respondendo a esta oportunidade, especialmente quando tivermos o merecimento de recebermos a visita de um mensageiro que vem trazer de volta para nós o contato com uma parte retardatária nossa, que através daquele ser que nos procura, que nos encontra, está dizendo: ama-me, olha-me com os teus olhos mais doces, não me julga, sou parte de ti. Especialmente quando tivermos diante de algo tosco fora de nós. Precisamos lembrar que ali é um espelho de algo tosco em nós, que só pode aparecer agora, porque já existe a mínima possibilidade dos nossos olhos olharem com misericórdia a nossa própria parte tosca. E quando, sem ver que somos nós mesmos, temos um julgamento, uma distância, aquela parte de nós volta correndo para a caverna de onde saiu, sem esperança. Cada pessoa, entre aspas, entre muitas aspas, fora da ordem esperada, que entra em nossa vida, é apenas uma oportunidade da misericórdia divina, que traz partes nossas fora de nós para mover a nossa compaixão e ao curar aquela pessoa fora da ordem, desequilibrada, tosca, ao emitirmos comportamentos de amor frente a essas pessoas, estamos, na verdade, criando um processo de cura para as nossas semelhantes partes. Levemos essa imagem para este trabalho deste mês. Neste momento onde a humanidade está toda recebendo visita de partes antigas, com este processo da pandemia. Temos revisitado encarnações em celas, encarnações isoladas, banidas. Todos têm passado por este processo.
E as respostas que dermos para isso nos libertarão ou criarão para nós novos pedaços de dor que um dia precisarão ser processadas. Quando estamos diante de uma dor profunda, pessoal, social, familiar, o que temos que fazer? Nos colocarmos diante do Cristo interno e externo, que ativa em nós o que temos de mais sublime, da nossa família espiritual celeste, e podermos dizer: amados seres, com quem criei vínculos do melhor que existe em mim, venham comigo, ativem em mim todas as memórias de luz que vocês refletem e que já foram construídas por escolhas que eu fiz em outras vidas, para que eu possa, diante das partes em mim ainda retardatárias, ter uma expressão de amor e misericórdia. É assim que é. É assim que está o convite para cada um de nós. Que o sopro da luz branca do amor divino nos cubra de bênçãos e permaneça entre nós para sempre. Amém.